Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, já quase finalizando o ano litúrgico na igreja. O templo havia perdido seu propósito e a fé estava sendo mercantilizada. Deus havia sido substituído pelo dinheiro, a oração pelo lucro. Vamos meditar no Evangelho de hoje. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto proposto para a nossa meditação é de São Lucas, no capítulo 19, versículos de 45 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você deve estar se recordando, aqueles que acompanham a nossa Academia Espiritual todos os dias, que há poucos dias, menos de 10 dias, nós ouvimos um texto muito parecido. E eu digo muito parecido porque, na verdade, foi no dia 9 de novembro, na festa da dedicação da Basílica do Latrão, de São João do Latrão, nós meditamos esse texto, mas na versão do evangelista São João. Por isso hoje acabamos de ouvir e vamos olhar alguns outros aspectos, visto que naquele dia 9 nosso foco era a questão da dedicação da Basílica e era o sentido, o valor do templo como lugar de encontro com Deus. Claro que não dá para escapar dessa realidade. Jesus quer aqui mostrar que o templo é um lugar de encontro com Deus e não de comércio. Jesus, ao agir em relação a esse lugar do templo e expulsar os vendedores, ele age com zelo. Aqui no texto de São Lucas só diz assim: está escrito, minha casa será casa de oração. Em São João nós ouvimos que os discípulos se recordaram que o zelo pela casa de Deus devorava a Jesus. Pois bem, então ele mostra o propósito da casa de Deus, que é lugar de encontro com Deus. Mas hoje pensemos no templo, lugar de encontro com Deus, mas sobretudo no templo de Deus, que somos nós, que sou eu, que é você. Pense um pouquinho nisso. Eu e você somos templo de Deus. E o que está acontecendo nesse templo de Deus que somos nós? Somos batizados, recebemos o selo de Deus, o Espírito Santo. Hoje precisamos nos perguntar: que espaço e dignidade damos para Deus em nós? Primeiro pensar, nós somos templo de Deus e que
O que está acontecendo nesse templo? Também está bagunçado? Está cheio de coisa que não precisa? E ainda mais, precisamos refletir sobre a dignidade que damos a Deus. Se somos templo de Deus, de fato, aqui tem sido lugar de encontro com Ele? Cuidamos física, psíquica e espiritualmente de nós? Porque você está equilibrado fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, você estará em sintonia com Deus e ajudará os outros também ao seu redor. Então, cuidamos da nossa saúde física, psicológica e espiritual, dedicamos tempo de intimidade com Deus, paramos para falar com Deus, para pensar nas coisas de Deus, para sentir o carinho, o cuidado e a presença de Deus. Abusamos de nós mesmos e dos outros? Essa pergunta é muito séria. Abusamos com comida, com bebida, com o que mais? Abusamos de nós mesmos ou dos outros? O templo de Deus é lugar de encontro, de oração. Nós somos templo de Deus. O templo, que tinha um objetivo de ligação entre Deus, perdeu-se, foi corrompido, porque ali os sacerdotes queriam fazer um meio, primeiro dizendo que era para ajudar os peregrinos, que não dava para trazer um boi a tantos quilômetros de distância e tal. Então ali colocava os animais para vender, diziam que a moeda era impura, então fizeram uma moeda própria para o templo. O objetivo parecia ser ajudar, ligar as pessoas com Deus, mas foi corrompido, porque os interesses e o lucro tomou conta. Perguntemo-nos, o que tem corrompido a nossa vida, as nossas relações, o nosso coração e até a nossa oração? O que tem sido contraditório ao propósito de Deus em nossa existência? Jesus se consumiu de zelo, de ardor, porque o templo estava sendo profanado. Temos nos empenhado em recuperar o lugar, a habitação de Deus em nós, em nosso coração? E concretamente, o que nós temos feito a respeito disso? Tenho buscado crescer na religião, na doutrina, na catequese. E ainda nós podemos nos perguntar também, e o templo, que é a igreja, onde nós celebramos o culto, a missa, onde nos encontramos como irmãos, como é que nós temos nos comportado? Hoje é tão estranho como as pessoas às vezes entram e saem da igreja como se fosse um lugar qualquer, como se fosse um ambiente comum. Tem gente que atende celular, que come, que conversa, que não tem um mínimo de respeito e comportamento digno no templo, lugar de Deus, lugar da morada de Deus. Então hoje também temos que perguntar, como é que nós temos nos comportado no templo, na igreja? E não só comportado nele, mas em relação a ele. O que eu faço também de concreto para que o espaço sagrado do templo seja um lugar de encontro com Deus? Tem gente que não ajuda a igreja, e aí a igreja está suja, a igreja não tem um som que facilita as pessoas a rezarem, a ouvirem, não tem uma iluminação adequada, e etc, e etc. Então o que eu tenho feito também em relação ao templo, para que ele seja propício ao encontro com Deus? E como tem sido o nosso encontro com Deus, com o Senhor? Essas perguntas hoje
vale a pena a gente pensar nelas. Rezemos. Senhor Jesus, pelo Teu Espírito Santo, viestes habitar em nós, para que em espírito e verdade nós possamos adorá-lo. Hoje te pedimos, Senhor, purifica o nosso coração, a nossa mente, tudo que em nós atrapalha este encontro, esta união contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos comprometermos com a vida, a nossa vida, a vida dos outros. Ajuda-nos, Senhor, a criar espaços adequados que nos ajudem a rezar, a celebrar e viver a fé. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.